158, né? Divisão de polinômios. Aí a gente já tinha trabalhado um exemplo que era esse primeiro que ele deu. Nós resolvemos junto aqui na lousa, né? Aí eu não sei se eu pedi para vocês grifarem esse quadrinho azul aqui, onde ele fala que para dividir um polinômio por um monômio não nulo, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio e adicionamos os resultados. Eu tinha falado para grifar isso? O meu não tá grifado, então eu acho que não. Então, grifa, por favor. Aí aqui embaixo ele dá outros exemplos, né, de divisão. Vamos lá, na apostila, vamos me acompanhando, né? Então ele dá lá m à quarta mais 28m ao cubo menos 7m ao quadrado p dividido por 7m ao quadrado. Aí ele coloca, né, que tudo isso que está aqui, em vez dele representar a divisão por 2 pontinhos, ele representa na forma de fração, né? Aí ele vai dividir termo a termo. M à quarta dividido por 7m ao quadrado, 28m ao cubo dividido por 7m ao quadrado, e depois ele põe lá 7m ao quadrado p dividido por 7m ao quadrado. Então, isso daqui vai ser m à quarta. Preferem que eu faça na lousa ou conseguem acompanhar pela apostila? Eu acho que tá bom pra mim já a apostila também, porque a lousa tá meio borrada pra mim. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar a leitura. Então, ele indicou aqui, né, a divisão entre m à quarta, né, por 7m ao quadrado. Então, ficou o quê? M à quarta dividido por 7m ao quadrado vai dar 1/7, porque 1 eu não posso dividir por 7. E m à quarta dividido por m ao quadrado vai dar m ao quadrado. Lembrando que quando eu faço uma divisão m à quarta dividido por m ao quadrado. Quando eu faço uma divisão de potência de mesma base, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, tá? Então, ele tinha aí m à quarta dividido por 7m ao quadrado. Aqui na frente tem o número 1. Então, 1 não dá para dividir por 7. Então, ele vai continuar 1/7. M à quarta dividido por m ao quadrado vai dar m ao quadrado por causa dessa conta aqui em cima, tá? Depois ele tem o outro termo, que é o 28m ao cubo, 28m ao cubo dividido por 7m ao quadrado. Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 4, porque 28 dividido por 7 é 4. M ao cubo dividido por m ao quadrado vai dar m. Eu vou fazer 3 menos 2, tá? Aí a gente tem lá o último termo, que é o 7mp, 7mp, m ao quadrado p, dividido por 7m ao quadrado. 7 dividido por 7 vai dar 1. M ao quadrado dividido por m ao quadrado vai dar 1, então sobra P. Por isso que ele colocou lá que a resposta é 1/7 m ao quadrado mais 4
M menos, né? Menos P. Por isso que ele encontrou essa resposta final, tá, galera? Vou continuar o mesmo raciocínio de divisão que eu já conheço quando eu falar de coeficientes, quando eu falar de números. E sempre que eu falar da parte literal, o que eu vou fazer? Quando eu falar das letras, eu vou sempre pensar em potência e propriedade de potência, tá? Então, M dividido por M, mantenho a base e subtraio os expoentes. Quando eu trabalho M à quarta vezes M ao quadrado. Então, mantenho a base e somo os expoentes. Na multiplicação, eu vou somar. Na divisão, eu vou subtrair, tá? Isso aqui nós vimos agora há pouco em bimestres passados, então tem que estar fresquinho aí na cabecinha de vocês. Tem o exemplo 3. O exemplo 3, ele tem x à quarta y ao quadrado mais 4x ao cubo y menos 6x y ao quadrado. Isso tudo dividido por menos 2xy. O que ele fez? Montou na forma de fração. Depois ele separou termo por termo. Então ficou x à quarta y ao quadrado dividido por menos xy, né? Então eu tenho lá. Vamos fazer aqui na lousa. Então eu tenho aí, ó, x à quarta y ao quadrado dividido por menos 2xy. Isso daqui vai ser igual a... Aqui em cima tem 1. 1 não dá para dividir por 2, então vai ficar menos meio. X à quarta dividido por x, x ao cubo. Y ao quadrado dividido por y, vai dar y. Então, tá lá o primeiro resultado, ó, menos meio x ao cubo y. O segundo termo, ele tem 4x ao cubo y dividido por menos 2xy. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Mais que desse cara com menos desse vai dar menos. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Y dividido por y dá 1, eu não represento, tá? Aí depois a gente tem o terceiro termo, que é o 6xy ao quadrado. 6xy ao quadrado, dividido por, aqui é menos, né? Menos 6xy ao quadrado, dividido por menos 2xy. Então, menos com menos vai dar mais. 6 dividido por 2 vai dar 3. X por x vai dar 1. Y ao quadrado por y vai dar y, tá? Então, a resposta é menos meio x ao cubo y menos 2x ao quadrado mais 3y. Essa é a resposta final do exemplo, tá, galera? Tira print, põe aí. Tá na apostila, mas a gente resolveu um por um na lousa, tá? Dúvida em relação a isso? Por enquanto, não. Tá. Agora a gente vai ver divisão de um polinômio por um polinômio. Então, agora a gente não vai ter mais um termo, né? Esse um termo é um monômio. Nós não vamos ter mais um termo, nós vamos ter mais de um termo. Nós vamos ter um polinômio dividido por outro polinômio.
Vamos ver o que a apostila fala para gente. Deixa eu só passar um álcool aqui na lousa, galera, porque tá meio incrustada de caneta. O que acontece com essa sala que ninguém assiste aula, hein? 2 alunos. Eu acho que as aulas por vídeo devem ser maravilhosas, porque o aluno não participar da aula ao vivo e preferir assistir vídeo. Oi. Professora, seu áudio tá travando para mim. Tá meio ruim. Eu acho que talvez deve ser a sua internet, Ana, porque aqui não aparece nada que está tendo alteração de sinal. Também acho que é minha internet. Quando você fala, trava aqui para mim também. Eu acho que a situação dessa sala está bem crítica, viu? Se isso só está acontecendo em matemática, eu acho que é uma das piores matérias que a gente está assistindo, que a gente está falando que é polinômio. E nenhum aluno praticamente vem. Tem 2 alunos hoje, né? Então, eu acho que vocês vão se prejudicar bastante para o ano que vem, viu, galera? Isso é grave. Eu vou até mandar bilhete para os pais hoje, porque não é possível. Não é normal isso. Vamos lá. E essas aulas que eu estou dando que não tem ninguém, eu não volto a tirar dúvida mais. Não vou tirar mais dúvida, porque a aula está aqui para o aluno participar, perguntar e o aluno não vem. É muito complicado isso. A não ser, claro, que tenha um problema, né? Se a gente tem problema de internet, isso, aquilo, mas a sala inteira com problema de internet toda vez é muito complicado. É uma sala que vai estar bem prejudicada para o ano que vem. Vamos lá, divisão de polinômio por polinômio. O método de escrever a divisão de polinômio na forma de fração é bastante útil quando o divisor é um monômio, pois podemos dividir cada termo do dividendo pelo monômio e adicionar os termos resultantes. Então, esse método que a gente estava fazendo, que a gente passa a divisão para uma fração, ele é perfeito quando a gente trabalha com monômios, tá? Vamos ver agora com polinômios. Quando o divisor é um polinômio com 2 ou mais termos, porém, não é possível aplicar este procedimento. Ao escrever a divisão em forma fracionária, não é possível efetuar as simplificações, pois o denominador é composto de uma soma algébrica de monômios. Assim, para efetuar essas divisões, utilizamos um procedimento conhecido como método da chave. Vamos ver aqui, ó. Para realizar o método da chave, é necessário que o polinômio do dividendo esteja completo. Além disso, os termos dos polinômios do divisor, do dividendo e do divisor devem estar ordenados de acordo com os expoentes decrescentes da variável. Observe como calculamos 6a ao cubo mais 3a ao quadrado mais 2a mais 1, dividido por 2a menos 3, aplicando o método da chave. Aí ele fala assim, ó, divida no primeiro processo, né, a primeira parte. Divida o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. O resultado é o primeiro termo do quociente. Então, ele tem aí, ele representou, né, a divisão, colocou a chave. Então, ele tem 6a ao cubo mais 3a ao quadrado mais 2a mais 1. E isso dividido por 2a menos 3. Então, ele tem essa representação. Um polinômio dividido por outro polinômio. Agora, eu não posso mais representar como fração, tá, galera? Então, eu vou representar a divisão do maior polinômio e vou colocar o menor na chave.
Aí, no primeiro processo, ele fala, divida o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. O resultado é o primeiro termo do quociente. Então, o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Então, eu tenho aí 6a ao cubo dividido por 2a. Isso daqui vai ser igual a 3a ao quadrado. Então, ele achou aqui, ó, 3a ao quadrado. Ele fala que esse carinha vai ser quem? O primeiro termo do meu quociente. Então, 3a ao quadrado. Depois, na parte 2, ele fala, multiplique o primeiro termo do quociente pelo divisor e subtraia. Ou seja, some o oposto, o resultado do dividendo. O resultado é o resto parcial da divisão. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. 3a ao quadrado vezes menos 3. Então, 3 vezes 3, 9. Aí, vai reparando, ele vai pôr aqui embaixo, ó. Ele fala o oposto. Se é o oposto, eu vou somar, tá? Então, 3 vezes 3, 9. A vezes 1a. 9a ao quadrado. Aí depois ele coloca lá 3a ao quadrado vezes 2a. Então, a gente tem aqui, ó, 3a ao quadrado vezes 2a. 3 vezes 2, 6. A ao quadrado vezes a ao cubo, tá? Aí ele fala, faça a diferença, né? A gente vai fazer a diferença. Só que aqui, ó, é positivo e positivo. Então, a gente vai lançar como negativo. E vamos fazer a diferença normal entre esses termos, tá? Eu não posso esquecer nunca que aqui eu tenho que colocar o oposto. Porque se eu esquecer que aqui é o oposto, quando for fazer essa soma algébrica aqui, isso aqui vai dar um resultado diferente, tá? Vai dar errado. Então, 6a ao cubo menos 6a, esse cara não existe mais. 3a ao quadrado mais 9a ao quadrado vai dar 12a ao quadrado, certo? Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho esse termo, então eu vou baixar o termo, mais 2a. Aí ele fala assim, ó, no passo 3. Repita o processo do passo 1 para o resto parcial. Ou seja, divida o termo de maior grau do resto parcial pelo termo de maior grau do divisor. O termo de maior grau do meu resto é esse carinha aqui, ó. Então, eu vou dividir ele por esse. Então, 12a ao quadrado dividido por 2a. 12a ao quadrado dividido por 2a. 12 dividido por 2 dá 6. A ao quadrado dividido por A vai dar A. Então, isso daqui, galera, vai ser mais 6A. Agora, eu vou multiplicar, ó. 6A, né? Vamos fazer aqui, ó. 6A vezes 3. Isso daqui vai dar 18A menos 18A e 6A vezes 2. 12A ao quadrado. Só que eu tenho que trabalhar com o oposto disso. Lembra disso? Então, aqui vai ser, ó, mais 18A menos 12A ao quadrado. Corto, porque são opostos. 18A mais 2A vai dar 20A. Abaixo, esse resto que está aqui. Mais 1. Aí depois ele fala assim, ó. Quinto, repita os passos 3 e 4.
Cadê? Repita os passos 3 e 4. Até que o resto seja zero, que a divisão seja exata, ou até que o resto seja um polinômio de grau menor que o grau do divisor. Então, ele continua, ó. Ele pegou lá, né? Ele fez a divisão do divisor de maior índice pelo maior índice aqui. 20A dividido por 2A, foi o que ele fez, ó. 20A dividido por 2A. Isso aqui vai ser igual a 10, tá, galera? Então, ele vem aqui, ó, e coloca 10. 10 vezes 3, menos 30, ó, mais com menos, menos. 10 vezes 2A vai dar mais 20A. Vou trabalhar com o oposto. Então, vai ficar menos 20A menos 30. Aliás, mais 30, porque é o oposto. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, isso daqui eu corto. 30 mais 1, 31. Agora aqui, ó, não dá para eu fazer mais nada aqui. 31 é o resto da minha conta. Dúvida, galera? Por enquanto, não. É um pouco mais complexa, né? Essa parte a gente precisa de um pouco mais de atenção, tá? Sugiro que vocês tirem print, deixe isso aí, porque o da lousa acaba sendo diferente do que está na apostila, então é um modo de visualizar mais diferente, né? Melhor. Ele fala assim, ó. Note que a divisão chegou ao fim, pois o resto é 31. 31, ele não tem grau nenhum, é grau zero, né? Então, ele é o menor grau, ele tem um grau menor do que esse cara que tem o grau 1, né? Aí ele fala assim, portanto, né? 6A ao cubo mais 3A ao quadrado mais 2A mais 1 dividido por 2A menos 3 é igual a 3A ao quadrado mais 6A mais 10, com o resto igual a 31. Quando aplicamos a propriedade fundamental da divisão, temos... Aí ele coloca lá, né? Ele representa os termos que a gente vai fazer. Esse cara vezes esse somado, né, ao 31. Para que eu faço isso? Para tirar a prova. Então, ele colocou lá 3A ao quadrado mais 6A mais 10, que é esse carinha, vezes esse carinha aqui. O resultado que deu, eu ainda vou somar com 31. Se eu fizer isso, eu estou fazendo a prova real. Fazendo isso, o meu resultado tem que dar esse daqui, ó, galera. É a mesma propriedade que a gente trabalhava na divisão lá no ensino fundamental 1, quando vocês começaram a aprender divisão na chave. É a mesma coisa, o mesmo fundamento matemático. A única coisa é que agora vocês têm sinais positivos e negativos e vocês têm letras junto com números, tá? Ele fala aqui, ó, para recordar, propriedade fundamental da divisão. Em uma divisão, o produto do quociente pelo divisor, somado com o resto, é igual ao dividendo. Então, foi o que ele fala aqui, ó. O produto do quociente pelo divisor, somado com o resto, é igual ao dividendo, tá? Para que eu posso fazer isso? É um dos modos de tirar a prova real e ver se o que eu fiz aqui, se esse resultado desse resto estão corretos. Grifem este para recordar, tá? Depois ele tem lá, né? Observações. Se na divisão de um polinômio P por um polinômio Q, o resto é igual a zero, dizemos que a divisão é exata e que o polinômio P é divisível pelo polinômio Q. É igual quando eu faço a divisão, por exemplo, de 4 por 2, né? Isso daqui vai dar 2, 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Essa divisão é exata. A mesma coisa aqui quando eu estiver trabalhando com polinômios.
Se em vez de sobrar 31 não tivesse dado o resto, fosse zero, isso indica que esse polinômio é divisível por esse, tá? Grifa isso, tá, gente? Depois a gente tem lá, tal como visto nas divisões anteriores, nesse caso, o divisor também deve ser diferente de zero. Grifa isso também. Ele tem lá um exercício na página 160, tem um exercício resolvido. Nós vamos resolver mais um exemplo juntos, tá? Então, a gente vai lendo, a gente vai pegar esse exercício como referência e vamos lendo passo a passo da página anterior do que ele fala que a gente deve fazer, tá? Então, a gente tem lá, ó, efetue a divisão de x ao cubo menos 1, x ao cubo menos 1, dividido por x menos 1. O que eu tenho que entender aqui? Eu tenho uma divisão de um polinômio por um polinômio. Não posso representar na forma fracionária, né? Tenho que fazer essa divisão usando a chave. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos ver o que ele fez de observação aqui, ó. Ele fala assim, observe que o dividendo é um polinômio que está na forma incompleta, né? Que é esse carinha aqui, ó. Para utilizar o método da chave, precisamos completar os termos faltantes na ordem decrescente dos expoentes da variável. Então, ele pegou lá x ao cubo menos 1, que é um polinômio incompleto. Por que é incompleto? Porque aqui eu não tenho x ao quadrado nem o x, tá? E aí ele deixou esse polinômio aqui na forma completa. Então, ele tem lá, ficou x ao cubo mais 0x ao quadrado mais x menos 1. Por que que eu fiz isso? Esse do zero aqui. Por que que eu fiz isso? Porque ele fala que a gente não pode trabalhar com polinômio incompleto. Isso está sendo falado na página 159. Aqui, ó, para realizar o método da chave, bem lá em cima, no começo do parênteses, né? Para realizar o método da chave, é necessário que o polinômio do dividendo esteja completo. Grifa isso, galera. Tá bem aqui em cima, ó. É o primeiro parágrafo, tá? Então, o que que ele fez aqui? Ele completou o polinômio. Então, agora meu polinômio está completo. Eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x à primeira e o meu termo independente. Isso daqui vai ser dividido por x menos 1. Então, se a gente voltar lá na página 159, o primeiro passo, ele fala assim, divida o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. O resultado é o primeiro termo do quociente. Então, o termo de maior grau do dividendo é o x ao cubo. Pelo termo de maior grau do divisor, que é o x à primeira. Vou pôr aqui mais para baixo. Então, vou fazer x ao cubo dividido por x. X ao cubo dividido por x vai ser igual a x ao quadrado, porque eu vou usar a propriedade da potenciação. Mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. Aqui é o expoente 1, 3 menos 1,
2. Então, o resultado dessa divisão deu x ao quadrado. Depois que eu fizer isso, o passo 2, ele fala, lá na página 159, tá? Multiplique o primeiro termo do quociente pelo polinômio do divisor e subtraia, ou seja, some o oposto do resultado do dividendo. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. Esse cara é positivo, esse é negativo, esse continua negativo. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Mais com mais, mais. Ele fala assim, faça o oposto, subtraia. Então, aqui vai ficar menos x ao cubo mais x ao quadrado. Certo? Aí ele vai lá e fala para você fazer essa diferença. X ao cubo menos x ao cubo, isso daqui vai dar 0, né? X ao quadrado mais x ao quadrado, 0x ao quadrado mais x ao quadrado, isso aqui vai dar x ao quadrado. Aí a gente tem lá, né? Toda essa parte aqui, ó, que a gente tem que descer, mais 0x mais 0x menos 1. Por que aqui deu x ao quadrado, galera? Porque isso aqui, na realidade, é 0. Eu só fiz para poder completar o meu polinômio. É 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes x é 0. Lembra que ele não existe? A gente não tem esse termo? Só que eu preciso dele para colocar termo embaixo de termo. Por isso que aqui ficou só x ao quadrado, tá? Aí depois ele fala assim, ó, vamos voltar lá. Então, eu repeti esses termos, baixei tudo isso. Aí, lá atrás, na página 159, na parte 3, ele fala assim, repita o processo do passo 1 para o resto parcial. Então, no passo 1, o que eu fiz? Peguei o polinômio, peguei o termo de maior índice, né? E dividi pelo termo de maior índice. Então, maior índice aqui é x ao quadrado, dividido por x à primeira. X ao quadrado dividido por x à primeira vai dar x. X à primeira, 1 eu não preciso representar. Então, mais x, que é o resultado da minha divisão, do termo de maior quociente pelo termo de maior expoente e o termo de maior expoente, do dividendo e do divisor. Agora, eu vou fazer x mais x vezes menos 1. Vai dar menos x. Mais com menos, menos. X vezes x. X ao quadrado. Mais com mais, mais. Vou trabalhar com o oposto disso. Então, menos com menos vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Vou fazer a conta. X ao quadrado menos x ao quadrado, posso anular. 0x mais x, lembrando que esse cara é 0, isso daqui vai dar x. Vou repetir este carinha que está sobrando aqui. X menos 1. Agora, volto de novo. Vou fazer de novo, dividir o maior índice desse meu resto parcial pelo maior índice do meu divisor. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai dar 1, né? Mais 1. X dividido por x dá x, ó. X dividido por x é igual a 1, tá, galera? Por isso que veio mais 1 aqui. 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos. 1 vezes x, x mais com mais, mais. Vou trabalhar com o oposto disso.
mais 1 menos x. Esse cara se anula, esse cara se anula. A minha divisão não tem resto. Finalizei a minha divisão. Isso aqui é divisão parcial. Né? Vou fazer nos termos de maiores índices. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Dúvidas? E os outros alunos, dúvidas? Tirem print da lousa, por favor. Vamos resolver dois exercícios juntos da apostila. Então, vocês vão resolver no 1, o exercício A. E vão resolver no 6, o exercício A. Podem começar, galera. Temos 6 minutos até a hora do intervalo. Eu quero que vocês resolvam esses exercícios, tá? Que aí, quando a gente voltar do intervalo, eu dou mais uns 10 minutinhos e a gente corrige juntos. Vocês vão ir me falando o que vocês fizeram. Se tiverem dúvida, enquanto estiverem respondendo aí, tentando fazer, me chamem. Ô, professora, Oi. qual que é o exercício mesmo? Eu não escutei, tá travando muito. Tá escrito aqui, ó, 1A e 6A. Da página 160. Página 160 e página 161. Professora, depois que acabar a aula, eu vou ver a sua aula de novo, porque, tipo, tava travando muito, aí não dava para entender nada e acabou que eu não conseguia ouvir a explicação. Aí você assiste de novo, porque tá bem exemplificado. E aí, quando for resolver o exercício, vou explicar tudo de novo, porque a gente vai resolver bastante exercício agora. A gente viu essa teoria e vamos resolver bastante exercício junto
nas outras aulas. Então, vai dar para aprender bem, tá? Tá. Só precisa ir fazendo aí. Não deu para eu entender nada da explicação, porque, tipo, tava travando tanto a imagem quanto o áudio. Aí Então, tava olha, eu muito ruim sugiro que para eu você ver. procure um lugar na sua casa. Algum outro lugar, porque eu acho que talvez seja algum problema aí na sua internet. Talvez. Procura um lugar mais perto de onde vai o seu sinal, talvez melhore. Tá.